Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, amigos do nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. O nosso Condomínio Hoje vai ao ar sempre com o apoio da Cronos Segurança e também da Casas d'Água, a parceira dos condomínios. Estamos aqui no canal 4 da NET. Para você que mora em Florianópolis e pelo tvfloripa.org.br para o resto do planeta, toda quinta-feira, 5 da tarde, sábados, 7 da noite e também segunda-feira, 21 horas, para você ter tempo de desfrutar das informações que constantemente batemos aqui na tecla da informação, para gerar uma boa convivência, uma boa gestão dentro dos condomínios, que são verdadeiras empresas, né, pela quantidade de serviços e operações que envolve. E hoje batemos mais uma vez nessa tecla. Vamos falar hoje sobre a otimização do uso do gás natural nos condomínios. Para falar a respeito, o nosso amigo André Zappellini. Bem-vindo, André. Tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Tudo tranquilo. Bem-vindo. O André é diretor comercial da SC Gás. É isso, André? Gerente comercial. Gerente comercial da SC Gás. O que é a SC Gás, André? A SC Gás é uma empresa de economia mista formada por entidades privadas e do Estado. Assim, hoje o Estado ele é sócio da SC Gás, assim como a Gaspetro, a Petrobras e um grupo privado, a Mitsui, que se uniram para trazer o gás natural e fornecer para os catarinenses. Certo. Assim, hoje todos os estados eles possuem empresas estatais. Todos os estados já estão? Todos os estados possuem estatais com formação semelhante da SC Gás para fornecer, para distribuir o gás natural dentro dos estados. Certo, mas tem uma empresa nacional que abrange um guarda-chuva todas Não, essas? na verdade cada estado possui a sua distribuidora de gás natural. E de onde que vem o gás que vem até Santa Catarina? O nosso gás natural hoje ele é 100% boliviano. Da Bolívia. Ele é retirado lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Ele vem através de um gasoduto telescópico, né? Ele tem uma dimensão, tem um diâmetro maior lá na Bolívia. Ele chega aqui em Santa Catarina, ele passa por Santa Catarina e vai até a Refap, a refinaria da Petrobras ali em Canoas. É refinado e depois volta. Na verdade ele não volta, né? Ele sai da Bolívia e termina o consumo dele até a refinaria de Canoas. Aí ele passa por Santa Catarina. Em Santa Catarina ele é retirado em 9 pontos distintos. O gasoduto tem 9 saídas? Tem 9 saídas, assim. A gente chama de city gate, né? São os locais de retirada do gás. Nesses pontos de retirada, aí começa a rede de distribuição da SC Gás. A SC Gás executa as redes e distribui o gás para todos os consumidores. Certo. Nesses pontos também é onde o gás ele é odorizado. O gás ele vem... Ele é odorizado ali? Exatamente. Porque ele não tem cheiro, né, André? Não, o gás natural, assim como o GLP, ele não tem cheiro. Então, assim, ele é odorizado por uma questão de segurança, para detectar vazamento. Né? Então, nesses pontos de retirada do gás natural, aqui no caso para Florianópolis, é em São Pedro de Alcântara. Então, tem um city gate em São Pedro de Alcântara, dali para diante é feita uma rede de distribuição, um gasoduto, né? E ali em São Pedro de Alcântara mesmo ele é odorizado e fornecido para os clientes. Com o que ele é odorizado, você sabe? É mercaptano o nome do produto químico. Na verdade ele tem um cheiro de ovo, né? Um cheiro de enxofre. Um cheiro forte. Cheiro de gás. Exatamente, é o cheiro de gás. Então ele é odorizado com esse produto químico mercaptano, ele é gotejado no gás, certo? Olha. Aí ele é levado por arraste e tem esse cheiro característico aí. Uma gotinha dessa deve cheirar muito. Cheira muito. Caiu na roupa, esquece. Não, de forma nenhuma. Tem todo um procedimento de segurança para quando ser feita a odorização, para que não tenha acidente e não seja despejado na natureza. E é tudo mecânico também, não tem... Os equipamentos são bem desenvolvidos, para que não tenha problema aí na odorização, porque essa odorização ela é constante, né? Assim, o gás ele vai saindo do gasbol, como é chamado, certo, que é o gasoduto Bolívia-Brasil, entra na rede da SC Gás e ali ele já é odorizado para ser distribuído. Não é que nem a Casan que tem que botar água no reservatório, jogar os químicos, fazer o tratamento, joga aquela água, vem outra, não. Então a característica do gás natural é essa, assim, ele não tem reservatório, assim, ele é fornecido de forma contínua. O reservatório dele é justamente lá na Bolívia, onde ele é extraído diretamente do solo. Né? Não há como estocar ele, então? Tem formas de estocar hoje, tu comprimindo ele em alta pressão e mais recentemente tu liquefazendo ele, levando ele para temperaturas criogênicas que tu vai conseguir estocar grandes quantidades de gás. Mas é um processo ainda bastante caro, certo? A SC Gás tem estudos para fazer liquefação desse gás no estado. Assim, dentro de alguns anos a gente vai conseguir estar transportando inclusive gás liquefeito para lugares longínquos ainda que não possuem a rede de gás natural. Que é muito mais barato do que transportar em gás, né?
Ele vem pelo gasoduto em forma de gás? Em forma de gás, alta pressão. Alta pressão. Alta pressão. Tem que ser um gasoduto com os parafusos muito na verdade, ele não é parafuso, ele é soldado, né? Justamente para que não tenha chance de vazamento. Esse gasoduto ele é todo monitorado justamente pela pressão, então de pontos em pontos. Ele tem monitoramento que, se cair a pressão em algum ponto, é sinal de vazamento, aí a equipe de segurança vai lá. Esse gasoduto ele não é SCGAS, gasoduto de transporte, onde ele é transportado em alta pressão, é um gasoduto da TBG. TBG. Que é uma empresa privada, que também tem participação da Petrobras, que recebe... Presta o serviço. Exatamente, que recebe esse gás lá na Bolívia e traz até os estados. E por onde o gasoduto entra no estado? Lá no oeste, aqui no litoral? Como é que é o trajeto dele? Ele está entrando hoje ali por Garuva, é o primeiro município que tem o gasoduto, e o último município é São João do Sul, lá no sul do estado. Aí ele passa por vários municípios, aqui passa por São Pedro de Alcântara, né? Então ele vem por Brusque, vai passando por vários municípios até chegar no estado do Rio Grande do Sul. E gasoduto é uma rede que continua crescendo, né? Isso um dia vai chegar a todos os municípios. A SCGAS hoje, no estado, só de redistribuição, ela tem mais de 1.100 metros de 1.100 quilômetros de redistribuição. 1.100 quilômetros. E essa rede ela vai crescendo quase que diariamente, com a execução de novos ramais, com atendimento a novos clientes. E a SC que faz essa rede? Essa rede é de responsabilidade da SCGAS. Uma coisa interessante a ser citada é que toda essa rede, todos esses mais de 1.100 metros de rede de gasoduto, de aço ou de PAD, que é uma espécie de plástico de alta resistência? De alta resistência para transportar o gás, toda essa rede ela pertence ao Estado, ela é um bem do Estado. A SCGAS, como concessionária pública, ela arrecada o gás vendido, certo? E executa essa rede para o Estado. Então, assim, esse é um bem do Estado, né? Todo gasoduto é de propriedade do Estado. Como a rede de água, a rede de saneamento? Semelhante à rede de água, exatamente. Semelhantes. Muito bom. Estamos aqui no nosso condomínio hoje, o programa do Sindiconde, falando sobre a boa convivência, a boa gestão dentro dos condomínios, com o gerente de mercado urbano e veicular da SCGAS, o engenheiro civil André Zin Zappellini, que não trabalha exatamente com engenharia civil, né? Também, né? Mas também não é o seu foco. E você é daqui de Criciúma, aqui pertinho do estado. Pô, você chegou a trabalhar com carvão lá? Porque... Não, com carvão não. Eu trabalhei lá com engenharia civil, né? Assim, lá no sul a gente tem algumas plataformas marítimas para pesca. Então o meu primeiro Produzem emprego... barcos? Não, na verdade é só para pesca mesmo. Só são plataformas que entram 400, 500 metros dentro do mar para pesca artesanal. Olha, artesanal. Isso, esse foi o meu primeiro emprego lá no sul. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o gasoduto Bolívia-Brasil, nesse trecho que passou justamente no estado ali, assim, eu trabalhei do trecho que foi de Siderópolis até Canoas. Na instalação do gasoduto. Na instalação do gasoduto. E aí se apaixonou? Aí a sequência do gasoduto é justamente a rede de distribuição, né? Aí eu não consegui no primeiro momento entrar na SCGAS. A SCGAS, na verdade, ela é mais antiga que o próprio gasoduto. O gasoduto ele foi construído de 98 a 2000. A SCGAS ela foi constituída em 96, justamente para preparar toda a administração para quando tivéssemos o gás disponível para fazer as redistribuições, né? Depois do gasoduto eu acabei trabalhando com uma coisa que é bastante conhecida, que é elevador para condomínio. Trabalhei 3 anos com elevadores. Na sequência eu trabalhei com GLP, que é o meu principal concorrente hoje. E hoje eu trabalho com o mercado... Entrei na SCGAS trabalhando com o GNV. A gente implantou 128 postos no estado de GNV. Gás veicular? Gás veicular, exatamente. Hoje é o terceiro estado no país que mais tem posto, que mais vende GNV. Perde para São Paulo, Rio? São Paulo e Rio. São Paulo e Santa Catarina em terceira. Olha, quantos postos a gente... São 128 postos. E isso que está ainda só mais no litoral, um pouco a gente interior, tem né? Alguns postos remotos sendo transportados justamente por carreta, não de GNL ainda, mas GNC. A gente comprime o gás numa pressão de 200 bar. O consumo normal é de 1,5 bar, né? 1,5 kg de pressão. A gente comprime ele até 200 bar e transporta ele para regiões como Chapecó, como Concórdia. Já se pulverizou um tanque desse comprimido? Sim. Já aconteceu? É um acidente rodoviário, né? Assim, ele tem uma série de segurança para que não aconteça explosões. Então, assim, mas num acidente rodoviário ele quebra uma válvula e vaza. Certo. Está sujeito a imprevistos. Está sujeito a... Está na pista, está sujeito. É isso aí. Muito bom. E o gás encanado é mais barato do que esse que a gente compra por botijão? Ele também é mais barato, sim. Também. A vantagem econômica ela é de longe a melhor vantagem
que o gás natural pode apresentar para um condomínio, por exemplo, que é o maior interesse aqui na conversa. Assim, por ele ser fornecido de forma contínua, então ele dá uma comodidade muito grande para o síndico, porque o síndico não precisa se preocupar em reabastecer, no último andar ficar sem gás, tal. Então ele tem um fornecimento contínuo, assim como é hoje a água, né? Assim, então, de forma análoga, ele é fornecido de forma contínua, tem um medidor, tem uma estação de redução e medição de volume, de pressão e de volume, e daí então assim é feita a leitura, certo? Vai a fatura e o síndico não precisa se preocupar em recarregamento, certo? Uma outra grande vantagem que tem do gás natural é o fato de ele ser mais leve que o ar. Pois é, você falou que é perigoso lá no último andar ficar sem gás. No caso essa vantagem eu nem ia comentar, mas é que tu falou, assim, o GLP ele é mais pesado. Então, ele não é mais leve que o ar. Não, então ele tem que ser pressurizado para chegar até o último andar do prédio. A gente começou a trabalhar agora com o Balneário Camboriú, então ali tem aqueles arranha-céus. Então, em alguns prédios daquele, às vezes é necessário até ter recompressão do gás para ele conseguir chegar no último andar. Uau! Então, o gás natural, como ele é mais leve que o ar, ele acaba subindo naturalmente. É mais fácil o primeiro andar ficar sem gás do que o último. Na verdade, não fica ninguém, porque ele passa pelo primeiro para chegar no último. Né? Então, mais leve do que o ar. Ele atende todos os pavimentos de forma igual. Mas a grande vantagem realmente é a segurança, né? Porque por ele ser mais leve que o ar, ele não tende a formar bolsões quando tem vazamento. Na eventualidade de ter um vazamento dentro do apartamento, enquanto que o outro energético, o GLP, ele pode formar bolsões, certo? E ficar contido ali até ter uma faísca, uma fagulha e causar explosão. O gás natural ele procura sempre sair por uma janela. Então, assim, tendo um ambiente bem ventilado, não tem problema nenhum. Não tem risco nenhum. Que maravilha. E não tem aquela instalação, aqueles bujões todos, o manuseio, né? Ligar, desligar aqueles bujões. Não tem, justamente por ele ser de forma contínua, né? Então, assim, eu vou ter uma redução aí drástica naquele volume ocupado, naquela área ocupada do condomínio. Então, hoje, com uma estação de redução que mede cerca de 60 centímetros, eu consigo colocar a medição dentro do condomínio e não preciso ter aquele espaço destinado. Bujões ocupa metros quadrados. Quanto maior o condomínio, maior é a estação. E o risco, né? Aquela coisa visual ali daquele perigo ali ao seu lado. Né? E hoje o metro quadrado é muito caro, né? Então, um metro quadrado no centro da cidade hoje custa 1.000, 2.000, 10.000 reais. Então, aquele metro quadrado ele pode ser destinado para um uso mais nobre. Mais nobre. E a SC Gás faz esse processo de implantação do sistema de gás em condomínios? Faz. A SC Gás ela atende vários mercados. Né? Assim, ela começou no mercado lá em 2001, atendendo o mercado industrial. Então, hoje o mercado mais forte, assim, mais de 80% da venda da companhia é o mercado industrial. A SC 90%? Mais de 80%. 80%. Isso. Boa parte desse consumo de gás é os postos de GNV, que também tem um consumo muito alto. Depois tem o comércio, né, os shoppings. A maioria dos shoppings está tudo encanado também. Está tudo encanado. A maioria dos shoppings hoje no estado são com gás natural. E agora ela está atendendo o mercado residencial. Certo? Eu digo agora porque o mercado é muito grande, Silvio. Assim, nós estamos já com 10.000 apartamentos ligados. Aqui em várias cidades? Em algumas cidades. Assim, a cidade que nós mais conseguimos fazer a implantação do gás natural residencial é Criciúma. Não é porque é a sua cidade, sua preferência. Coincidência. Então, Criciúma, olha que interessante. Criciúma tem mais de 200 condomínios ligados com gás natural, condomínios ligados com sucesso, usuários satisfeitos com gás natural. Florianópolis tem cerca de 40 condomínios já ligados. Certo? Aqui tem toda aquela especificidade de ser uma ilha, então a forma que o gás passa, ele está passando hoje pela ponte. Pela ponte. Isso, a gente tem que pensar da mesma forma que houve o apagão. Exatamente, então assim, a gente está pensando em formas de ter um outro fornecimento que não seja só pela ponte, para trazer essa garantia, essa segurança. Né? Eu tenho alguns condomínios ligados também aqui na Palhoça, na Pedra Branca, e já tenho cerca de 1.000 apartamentos ligados lá na Praia Brava, em Itajaí. Tem aqueles condomínios luxuosos e tal. Todos aqueles condomínios já usam hoje o gás natural. E tem algum retorno assim do custo-benefício? Tem. Você tinha falado da economia, eu acabei indo para outras vantagens, que seria a segurança. Assim, o gás natural ele hoje está em torno de 20%, 30% mais barato do que o GLP. Certo? Tem condomínios que ele chega a 40% e tal, porque o gás natural ele não tem preço, ele tem tarifa.
certo? Essa tarifa é regulada. Por ser uma empresa, uma concessionária pública, eu tenho uma agência reguladora, certo? Que controla essa tarifa. Ela está vendo, não, a SCGás fez mais ou fez menos rede no estado, então essa tarifa pode ser um pouco maior ou pode ser um pouco menor. É a Aresc? Aresc, exatamente. Aresc, a Agência Reguladora de Saneamento e Serviços. Na verdade é a agência reguladora de... Hoje ela mudou de nome, era a AGES, que hoje ela regula a Casan, a SCGás e outros organismos também. E o aumento do preço é anual? Na verdade, o que acontece? A tarifa do gás natural, ela tem dois fatores, assim. É o dólar, porque ele é importado, né? Ele é comprado na Bolívia em dólar, certo? E é o que a gente chama de cesta de óleos, que na verdade é o petróleo, que é o maior que tem maior influência nisso. Então, dependendo do preço do petróleo e da cotação do dólar, ele pode ter reajuste ou não. Tá? Esses reajustes, eles não são passados, eles são calculados trimestralmente. Então, ele pode ser repassado. Nós tivemos agora, há cerca de 2 meses, uma redução na tarifa. Opa, uma redução. Porque teve a redução no preço do petróleo, teve a redução do câmbio, então nós tivemos uma redução. E isso chega até a ponta final? Isso chega até a ponta, em todos os mercados. Assim. Hoje, a tarifa do gás natural é R$ 2,60. Então, dependendo de quanto está se pagando por GLP pelo quilo, aí, R$4, R$5 no condomínio, que é mais ou menos a média, nós temos esse comparativo, nós sabemos como está o preço. Ele pode chegar a ser 30%, 40%, até 50% mais econômico. Além de todas as vantagens, principalmente com a segurança, né? Por ser mais leve que o ar, por ser fornecido de forma contínua. Não tem que manusear, estacionar um caminhão de gás ali na frente do condomínio. Exatamente. Essa vantagem que você me lembrou aí, para prédios altos, que muitas vezes, assim, quando o gás está no final, então ele já não tem tanta pressão para chegar no pavimento mais alto. Assim, sempre quem sente são os moradores da cobertura. Os primeiros que... Isso, está faltando gás, tal. Então, assim, com gás natural não tem esse problema, porque ele fornece a todos de forma homogênea. E a SC, então, faz projetos de obras civis, de implantação, faz estudo, faz tudo? Nós temos uma engenharia bastante robusta lá para fomentar todos esses 1.000 e tantos quilômetros de rede, né, que projeta e executa as obras de gasoduto no estado. Aqui em Floripa, por exemplo, qualquer condomínio, qualquer rua da cidade pode pedir esse serviço para esse SCGás? O que acontece? Em Florianópolis hoje eu não tenho uma rede tão disseminada. Está crescendo. Está crescendo, com certeza. Assim, nós temos projetos para, nos próximos anos, aí, aumentar essa rede, certo? Hoje eu consigo atender com uma certa facilidade a prédios novos, certo? Que estão no centro da cidade, que já tenho rede, exatamente. Então, prédios novos eu consigo atender com maior facilidade. Prédios habitados, certo? Tem uma dificuldade que eu preciso converter, porque como o GLP ele é diferente do gás natural, então os equipamentos eles têm que ser convertidos. Que diferença tem? O poder calorífico, na verdade, assim. Com uma quantidade menor de GLP, eu consigo ter um calor maior. Então eu preciso fazer uma adaptação no fogão, uma adaptação no aquecedor de água. Porque vai aquecer mais. Exatamente. Eu preciso fazer essa adaptação para poder admitir o gás natural e não o GLP como ele é utilizado hoje. Essa adaptação ela tem um custo, certo? Uma outra adaptação que ela tende a ser mais cara também, por exemplo, um prédio mais antigo, um prédio que hoje utiliza P13 dentro do apartamento. P13, né? Que é o botijão. P13. Isso. Chama P13. Exatamente. Eu tinha assim, e nem sabia. É bem menor hoje a incidência, até porque é muito perigoso ter aquilo dentro do apartamento. Mas prédios mais baixos, prédios com 2, 3 andares que utilizam ainda o P13 dentro do apartamento, eles têm que ser feita toda uma adaptação no ambiente, tem que abrir ventilações, certo? Para tirar aquele P13 ali, eu conseguir fazer a instalação do gás. Aí uma abertura de ventilação na alvenaria, ela pode se tornar onerosa no apartamento. A gente tem uma média de custo de mais ou menos R$ 1.500 por apartamento para fazer essa adequação. Mas isso aí depois de um tempo também recupera, com certeza. Recuperado, né? A SCGás ela faz projetos urbanos, como fez em Criciúma, e ela se responsabiliza por fazer essas adequações, tanto no ambiente como na já é parte do conversão. Projeto, exatamente, da exatamente. Até assim, porque, desculpa, quem é que tem informações para fazer uma obra dessa? Só a SCGás. A própria SCGás. E como é que faz para entrar em contato com vocês, para solicitar um orçamento, uma visita? Como é que é esse trâmite? A SCGás ela tem um call center, é uma entrada única para as informações da companhia, tanto para segurança como para solicitação, para reclamação, para pedidos, que é o 0800 48 50 50. 48 que é o nosso DDD. 50 50. 50 50. Aí já tem equipe de engenharia. Exatamente. Na verdade, assim, as meninas do call center elas vão receber os pedidos ou de emergência, de solicitação, de reclamação, de pedido, o que for, e vão encaminhar para a área responsável. Rapidamente a gente entra em contato,
certo? Programa uma visita, informa se é possível atender com mais brevidade ou não. E qual o prazo médio, assim? Eu ligo para a SC Gás para o 0800 48 50 50 hoje, e quando é que pode começar a obra de instalação? Quando é que posso... Se eu tiver, aí tem alguns fatores que eu tenho que vencer para começar essa obra, assim. Se eu tiver a rede na rua, certo? Assim, eu estou com a rede próxima ao prédio, essa obra ela pode ser mais rápida. Aí eu tenho que ter também uma empreiteira, assim. A SC Gás, como empresa pública, ela só contrata com licitação. Licitação. Empresas, então é feito um processo de licitação, aí eu tenho essa empreiteira licitada na cidade ou não. Se eu tivesse empreiteira licitada na cidade, eu vou no cronograma de ligações. Essa empreiteira ela sempre está fazendo alguma ligação, ou de comércio, ou de indústria, ou de postos. Aí eu vou ver, não, eu tive a solicitação do Silvio na rua Trompovski, no centro de Florianópolis. Eu tenho rede, certo? Eu tenho empreiteira. Mas eu tenho 4, 5 condomínios, ou comércio, ou postos para serem ligados antes. Então eu vou programar essa ligação, certo? Dentro de 1 mês, 2 meses, aí vamos negociar. É preciso ser assinado um termo de compromisso, né? Um pedido de ligação, certo? É um contrato simples, né? Para fornecimento. Tem uns trâmites. Então. Exatamente. Tem uns trâmites. Exatamente. E continua expandindo a rede de gás pelas ruas da cidade. Sempre. O mercado urbano ele pede muita ramificação de redes, né? Ramificação. Então, e isso acaba sendo oneroso também. A rede de gasoduto é cara. É o primeiro investimento. Né? Exato. Então, assim, a SC Gás ela não pode assim se dedicar a fazer só um mercado. Então, ela está sempre atendendo aos mercados. Assim, o industrial, que é o mercado mais pesado, o mercado de GNV, comercial e residencial. Vocês têm 2 gerências comerciais ali, uma é a urbana e a outra... A outra é a gerência, ela chama hoje de gerência comercial, mas na verdade é gerência industrial. Industrial. Porque foi a primeira gerência, começou com as indústrias, então é uma gerência comercial, certo? Mas ela atende especificamente indústria, de todos os tamanhos, indústrias pequenas, médias e grandes. E os maiores consumidores são lá na sua terra, em Criciúma? Na verdade, os maiores consumidores do estado, porque não estão só lá em Criciúma, são as indústrias cerâmicas. Também 24 horas consumindo gás, né? Sim. Aí são fornos grandes, né? São fornos que consomem bastante. E daí, nas regiões, assim, a região que mais consome é a região sul, porque tem maior número de cerâmicas, tem um consumo bastante alto também de GNV, tem bastante postos de combustível. Mas dá para adaptar para qualquer indústria também o gás, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, essas indústrias que o gás natural ele é novo, né? Ele está desde 2001 só no estado, com o fornecimento, então ele tem agora 15 anos. Antes disso, as indústrias operavam ou com GLP, ou com óleo combustível, ou com lenha. Então, altamente poluentes. Exatamente. Assim, eles tiveram um ganho muito grande na adoção do gás. Na adoção do gás com a não poluição. Né? O meio ambiente agradece, né? Agradece, com certeza. Chega a ter algum estudo de quanto menos polui? A gente tem estudos bem bacanas lá, a gente transformou porque tudo acaba sendo monóxido de carbono, então a gente transformou essa poluição não gerada em estádios de futebol com plantação de árvores. Então, para ter uma ideia, né, todo mundo sabe qual é o tamanho do estádio de futebol. Então, eu não tenho o valor certo hoje, mas são milhares e milhares de estádios de futebol já com esses milhares de estádios de plantações de árvores já poupados aí com esse uso de gás natural nesses 15 anos. Que maravilha. E a tendência é para o gás natural, né? Porque não dá para ficar mais desmatando, gastando petróleo. Isso. Né? Mas o gás vem do petróleo também, não vem? Na verdade, o gás ele está em poços subterrâneos, certo? Ele é proveniente da matéria orgânica, né? Então ele pode estar associado ou não ao gás natural. Certo? Existem poços de petróleo que tem gás natural, é a primeira camada, é gás natural, mas tem poços que só tem gás natural, não estão associados ao petróleo. É o caso dos poços da Bolívia ali. E não tem perspectiva assim de acabar o bolsão de gás? As reservas são muito grandes e a cada dia que passa são descobertas novas reservas. Assim, o Brasil tem muito gás natural. É o Brasil também. Infelizmente ainda foi descoberto só no pré-sal, tem bastante gás natural. Assim, geralmente os poços de petróleo têm gás natural. O que existe são poços que são só de gás natural sem petróleo. Então o pré-sal tem muito gás natural. E o Brasil processa gás, produz gás? A grande dificuldade é que esse gás natural no Brasil ele é offshore, ele é fora do continente. Então aí tem que trazer esse gás para o continente. Para trazer esse gás para o continente é um processo custoso. Ou tu faz um gasoduto subterrâneo, o que seria muito oneroso, ou liquefaz ele e traz de navio. Então, esse processo muito custoso nós ainda não conseguimos. Estamos trabalhando para isso, mas não conseguimos ainda adotar. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, com certeza. Vamos chegar lá junto com a nossa Petrobras. É isso aí. Muito legal. E você estava citando, antes de entrarmos no ar, que tem até vantagem para mobilidade urbana adotar o gás encanado. Como assim? O que acontece? Hoje, quando tu tem que transportar
o GLP por caminhões, ou a lenha, ou o diesel, tu tem que transportar isso nas vias urbanas, onde passam os pedestres, onde passam os carros, onde passam as bicicletas. Competir. Então tu está competindo espaço, tu está poluindo, porque esses carros geralmente são movidos a diesel, então tu está ocupando os meios urbanos, dificultando a mobilidade de todos com o transporte desses combustíveis. Quando tu faz uma obra de gasoduto, que é uma obra muito moderna, a SC Gás ela adota inclusive um sistema de furo direcional, que eu consigo hoje fazer uma implantação na via, uma via asfaltada, por exemplo. Sem ter que abrir o asfalto. Sem ter que abrir o asfalto. Uau, finalmente inventaram. Isso. Então a SC Gás usa muito essa técnica, uma técnica cara ainda, certo? Mas a SC Gás usa bastante porque a recomposição também é muito cara. Sim, então assim, refazer buraco, transtorno. Além do transtorno, de parar aquela via e tal. Mesmo assim, como é que é o sistema que é? É furo direcional. Furo direcional, mesmo assim, tendo que abrir, não tendo que fechar, ele ainda é mais oneroso. Ainda é mais oneroso, porque o equipamento ele é muito caro, né? Então, daqui a pouco barateia também. Ele já está ficando, em alguns casos, dependendo do pavimento, se é um pavimento, um paver, uma lajota, tu tira e coloca, não é tão caro, mas se é um asfalto, a recomposição do asfalto é muito cara, então ele acaba empatando, ficando às vezes até mais barato, mais econômico fazer com furo direcional. Isso quando a recomposição acaba como aquele exemplo que temos aqui, não sei se é SC Gás, claro que não, mas aqui na Hercílio Luz, você vê quando a gente... Bom, enfim, o asfalto está num estado, né, que não foi a SC Gás que... Não, a SC Gás não passou por ali. A recomposição de asfalto realmente ela é bem complicada, porque tu acaba criando pontos de infiltração e aquilo vai se tornar um buraco. E se não for fechado rapidamente, o buraco vai abrindo e é um problema na estrada. E a compactação, a densidade da terra já muda. Exatamente. Uma obra, é melhor arrancar tudo e botar tudo no... A SC Gás ela tem um padrão, lá em Criciúma nós adotamos isso, Tubarão, que é uma cidade que a gente fez bastante rede também, em vias de asfalto, que eu preciso abrir a via, eu vou recompor ela da forma que ela está, mas preferencialmente de uma forma melhor até. O que seria isso? Eu vou asfaltar toda a via de rolagem, eu não vou asfaltar só aquele buraco aberto. Só o buraco, né? Que é que dá desnível. Né? Exatamente. Está aqui na Avenida Hercílio Luz, no centro da cidade, é um exemplo vivo para você conferir. Andrezin Zappellini, gerente da Gerência de Mercado Urbano e Veicular da nossa SC Gás, a Companhia de Gás de Santa Catarina, que está oferecendo, né, a instalação de gás para condomínios, shoppings, residências, qualquer unidade consumidora pode vir a ter. A residência é uma próxima etapa. Hoje nós atendemos condomínios. A residência ainda é um próximo residência é uma próxima etapa, porque a mesma ligação que eu teria que ter para um condomínio, eu vou ter que ter para uma residência. Então ele acaba se tornando mais oneroso para a companhia. Então nós estamos indo por etapa. Com certeza no futuro vamos atender também residência. Mas hoje nós atendemos condomínio, preferencialmente condomínios novos, certo? Porque daí toda a instalação já pode nascer com gás natural. Exatamente. Mas também temos a opção, tendo empreiteira contratada na região, para fazer adaptação em condomínio existente. Né? Olha, André, muito obrigado pelos esclarecimentos. Né? O tempo, quando a conversa é boa, voa. Faltou referendar alguma informação, reforçar algum dado para a gente fechar o bate-papo? Ficamos à disposição, sempre lembrando 0800 48 50 50. Isso, para procurar SC Gás e saber da viabilidade dos custos, projeto de implantação do gás encanado. É encanado que se chama? Gás encanado, exatamente. Gás encanado no seu condomínio. Obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço, fico à disposição. Imagina, agradecemos aos telespectadores internautas que devem ter gostado desse bate-papo também com o André Zappellini e que pode rever o bate-papo daqui a pouco, às 7 da noite do sábado, onde reapresentaremos esse bate-papo, e também às 21 horas da segunda-feira. Sempre com o apoio da Casas d'Água, com o nosso tradicional abraço ao senhor Sionésio, melhor, Sionésio da Cronos Segurança. Nosso abraço para o Sionésio, professor Sionésio da Cronos, e ao José Nitro da Casas d'Água, apoiadores aqui do nosso condomínio hoje. Esse programa que é realizado pelo Sindiconde, o Sindicato dos Condomínios aqui da região da Grande Florianópolis. Apoio Cronos. Casas d'Água.